pessoas, tudo bem? Espero que sejam todos muito bem em casa, bem guardadinhos, né? Eu estou bem aqui também, enquanto a gente precisa fazer esse isolamento social para que essa situação bem esquisita passe de uma vez. Olha só, hoje eu vou trazer para vocês, então, uma experiência bem simples que a gente poderia estar fazendo no nosso laboratório, mas enquanto estamos assim afastadinhos, vocês podem fazer em casa. E é uma experiência também muito útil para o momento que a gente está vivendo, ok? O momento aí do enfrentamento a uma pandemia viral. Ok? Então a gente vai utilizar uma apresentaçãozinha de PowerPoint para nos ajudar, para vocês poderem ir parando na hora que for fazer a experiência, para mostrar para alguém e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha na apresentação agora, tá? Então, ó, álcool 70% para desinfecção de mãos e superfícies. Então, aula de laboratório referente aos segundos anos do ensino médio aqui do Elisa, tá? Então, olha só, por que esse assunto é tão importante? A maioria dos álcoois que a gente encontra agora, nesse momento de falta, né, no mercado, são álcoois mais concentrados, tipo esse daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora. Não sei se tá focando, como diria a blogueirinha, acho que não tá, mas eu não posso fazer nada agora. Aqui tá embaixo, tá a concentração. E a concentração desse daqui é um pouquinho maior, é 92 INPM e 96 graus Gay-Lussac. Eu já falo pra vocês o que isso significa. A maioria desses que a gente encontra no mercado agora, ou esses aqui, ó, que são menos concentrados, que a concentração desse aqui tá aqui embaixo, 46 graus INPM, ok? 46 INPM, são os que a gente tem encontrado, porque o álcool gel sumiu do rolê, né? Então, olha aqui, ó. Álcoois em concentrações menores, que são esses aqui, ó, de 46 INPM, como os comumente encontrados no mercado para fazer limpeza geral, não são tão eficazes no momento que a gente está vivendo agora, porque a concentração deles é mais baixa e essa concentração não é capaz de eliminar de maneira eficaz a maioria dos vírus, bactérias e quaisquer outros micro-organismos, tá? Para fazer uma limpeza mais geral. Já os álcoois mais concentrados do que 70%, por exemplo, esse daqui, que é o 92,8 INPM ou 96 graus Gay-Lussac, qual que é o problema da gente utilizar ele? Ah, mas se é mais do que 70, ele deve ser muito bom. Vou usar ele, deve desinfetar mais. O problema é o seguinte, como a concentração do álcool aqui é muito grande e o álcool é um solvente extremamente volátil, na hora que a gente coloca esse álcool aqui numa superfície que a gente quer desinfetar, ou nas nossas mãos e tal, o que acontece? Ele evapora muito rápido, daí não fica tempo suficiente em contato com a superfície para promover uma desinfecção adequada, certo? Podemos pensar assim. Bom, mas como então o álcool 70 tá muito difícil de achar, que é o álcool utilizado na concentração utilizada nos álcoois em gel, a gente vai tentar aí converter um álcool mais concentrado, que é esse aqui do 92 e 96, em um álcool menos concentrado, que é o álcool de 70, que é aquele que atende melhor as nossas demandas, porque ele é menos concentrado, então não evapora tão rápido, fica tempo suficiente em contato com a superfície, e tem uma concentração também suficiente para a desinfecção esperada, ok? Então, a gente vai observar o rótulo do álcool encontrado no mercado. Eu vou observar esse meu aqui, tá? Como eu já mostrei pra vocês, eu vou olhar. Deixa eu ver. É porque o foco tá no automático e eu não consigo mudar agora, tá? Mas ele... Deixa eu ver se eu consigo. Sou muito esperta. Mais ou menos. Calma. Ó. Muito bom. Tá vendo agora? Melhor? Ó, 92 graus, 92,8 graus INPM. E melhor ainda agora aqui, ó. Ó, dá pra ver melhor agora, né? Então, 92,8 graus INPM ou 96 graus Gay-Lussac, que é o GL. Ó, tira uma foto. Ok? É esse carinha que a gente tá querendo aqui agora. Então, observando o rótulo do álcool que a gente encontra no mercado. Agora tá dando pra ver bem direitinho, ó. 92,8 graus INPM, que eu já explico o que é.
e 96 graus Gay-Lussac, que é o GL, que eu também já vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então, esse álcool que está sendo encontrado comumente no mercado tem essas duas informações de concentração, certo? Deixa eu voltar aqui o foco para mim. Ok, beleza. Vamos seguindo então. Qual a diferença entre essas duas concentrações? A concentração em INPM e a concentração em grau Gay-Lussac. INPM é uma sigla que significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então, quando eu informo um grau em INPM, deixa eu melhorar aqui o foco um pouquinho. Quando eu informo um grau em INPM, eu estou informando um grau quanto à concentração percentual, né? O percentual em massa de álcool numa determinada solução. Então, o grau INPM é a porcentagem em massa de álcool naquela solução, naquela mistura, tá? Porque esses álcools aqui são misturas de álcool em água. Tanto esse, que é o mais concentrado, quanto o outro, que é o mais diluído, tá? Ambos são misturas de álcool com água. Então, quando eu utilizo a sigla INPM, eu estou dizendo a porcentagem de álcool em massa, medido na balança, tá? E quando eu uso os graus GL, os graus Gay-Lussac, é em homenagem a um cientista, tá? O nome do cara, Gay-Lussac. Eu tô falando então a porcentagem em volume de álcool na mistura entre álcool e água, tá? A diferença então que o INPM é a porcentagem em massa e o grau Gay-Lussac é a porcentagem em volume. Tá, mas daí fica o questionamento. Mas se os dois são porcentagem, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Massa e volume não são a mesma coisa e a relação que trabalha massa e volume é a densidade. Só existe uma substância em que a densidade é exatamente 1, ou seja, massa e volume se equivalem. 1 grama é igual a 1 ml, é igual a 1 mililitro. Essa substância é água. Para todas as demais existe diferença entre massa e volume, ok? A densidade do álcool etílico, do etanol, que é utilizado então, é 0,8 grama por ml. Então vai existir diferença entre os graus INPM e os graus GL, como a gente viu ali, ok? Muito bem. Bom, o álcool 70, que a gente fala que é o ideal para ser utilizado para essa desinfecção, é 70 INPM, tá? Então, é 70 graus INPM, ou seja, a relação é dada em massa na hora da fabricação. O fabricante pesa a quantidade de álcool e pesa, a quantidade de água. Tá? Então, o álcool 70 utilizado para desinfecção é medido em INPM, ou seja, percentual de álcool em massa na solução. Exemplo, a cada 100 gramas da mistura álcool e água, 70 gramas são de álcool e 30 gramas são de água. Tá? Então, 70 INPM seria fabricado dessa maneira. O álcool, então, que a gente vai partir é esse daqui que eu mostrei pra vocês antes, que ele é 92,8 graus INPM. A gente vai querer transformar ele para 70 INPM. Ou também consta no rótulo a equivalência em graus Gay-Lussac, que é 96 graus Gay-Lussac. Eu quero transformar ele para 77 graus Gay-Lussac, que é a relação. Ó. O álcool 70 INPM é a mesma concentração do que 77 graus Gay-Lussac, tá? A gente está levando em consideração massa e volume são coisas diferentes, então os valores são diferentes. Então, para tanto, a gente vai utilizar o conceito de diluição, tá? Diluição. Diluir é o ato de adicionar solvente puro a uma solução, a uma mistura, com o intuito de diminuir a sua concentração. O que é a concentração? Concentração é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução, certo? Então, a quantidade que eu tenho de soluto em uma determinada quantidade de solvente vai me dizer qual é a concentração da minha solução. E diluir é colocar mais solvente para deixar a coisa mais diluída, ou seja, menos concentrada, tá bem? Bom, como a gente não vai ter, de repente, tanta facilidade de utilizar uma balança, vai ser mais fácil em casa a gente utilizar o volume, eu vou utilizar a conversão em graus Gay-Lussac, tá? Porque daí a gente utiliza em volume e fica mais fácil.
A equação da diluição, vocês vão aprender ainda, ou devem estar aprendendo já daqui a pouquinho mais com a professora Andréia, tá dada ali, que é C1V1 igual a C2V2. Vamos ver cada um dos itens dessa equação. C1, como vocês podem ver ali, é a concentração original da solução, a concentração do álcool no frasco, que a gente vai ler no rótulo, tá? O volume 1, o V1, é o volume que a gente vai utilizar dessa solução para poder fazer a diluição, para a concentração que a gente objetiva, tá? C2 é a concentração final, a concentração que eu quero da minha solução final, ok? E o V2 é o volume final, qual é o volume que eu vou querer obter da minha nova solução, certo? Então, C1, a concentração original. V1, o volume que eu vou utilizar dessa solução original para fazer a diluição. C2, a concentração que eu quero atingir. E V2, o volume que eu quero produzir da minha nova solução. Tá bem? Vamos lá. Para transformação, então, utilizando os graus Gay-Lussac, que é mais fácil da gente medir o volume do que a massa, a gente estando em casa. Se fosse na escola, podia fazer por um lado, por outro, tanto faz. Quero transformar, então, de 96 graus Gay-Lussac, que está aqui no meu rótulo, para 77 graus Gay-Lussac, que é o correspondente a 70 graus INPM, que é a concentração utilizada nos álcoois em gel, tá? Então, fazendo o cálculo brevemente. Concentração original, a concentração do rótulo é 96. O volume que eu vou utilizar dele é o que eu quero saber, é a minha incógnita. A concentração final eu sei, 77 graus Gay-Lussac. E o volume que eu vou preparar é o volume de 1 litro, porque eu tenho aqui vários frascos de 1 litro de álcool. Então, é o volume que eu vou querer obter, tá? Tu pode utilizar um volume menor se tu quiser. Então, o V1... Fazendo o cálculo 77 vezes 1000 dividido por 96, eu vou encontrar 802,08 ml. Então, como a gente não tá na escola, não consegue medir com uma proveta bem bonitinho, a gente vai fazer uma aproximação, claro, né? Então, a gente vai utilizar 800 ml do álcool original e 200 ml de água filtrada e fervida, para que esse teu álcool dure mais dias, tá? Então, mesmo que a gente utilize água filtrada e fervida, ele não vai durar um ano ali sem criar uns bichinhos, tá? Mas alguns dias, que é o tempo que a gente leva para utilizar 1 litro nesse momento que a gente tá agora desinfetar tudo, já é suficiente, tá? Procura não utilizar água direto da torneira, pelo menos filtra para que o teu álcool dure mais, tá? Bom, esse álcool aqui, ó, ele tá fechado, ele tá lacrado. O que eu vou fazer, então? Eu vou abrir esse álcool. Então, ele tem um volume de 1 litro, originalmente. Como eu quero utilizar 800 ml dele, o que eu vou fazer? O que eu achei mais fácil? Eu vou utilizar um frasco medidor, certo? Desses, ó, Marinex, de utilizar na cozinha. E vou retirar 200 ml aqui de dentro, tá? Então, ó, eu vou medir aqui, vou retirar 200 ml, mais um pouquinho, retirei, vou reservar, porque eu vou guardar depois, obviamente, né, a gente não tá em condição de desperdiçar uma gotinha de álcool, guardei aqui, ó, pra utilizar depois. Bom, aqui dentro, então, ficou aproximadamente 800 ml. Certo? Já que eu tirei 200. Deixa eu ver se eu tirei certinho. Tirei certinho. Muito bem. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui dentro, então, 200 ml de água filtrada e fervida, que eu já tinha separado antes. Você tem que esperar a água esfriar, né? Porque senão o álcool evapora. Então, eu fervi a água do filtro, deixei esfriar. Sim, eu tenho becker em casa, né? Porque eu sou uma pessoa esquisita. Tenho vários equipamentos desses. Vou pegar 200 ml de água já filtrada e já fervida e vou colocar aqui dentro. Com cuidadinho. Pra não transbordar nada. Transfiro bem bonitinho. Com calma. Certo? Vou fechar bem bonitinho e vou homogeneizar. A homogeneização de uma solução, a gente bota a mão aqui em cima, embaixo, ó, sacode, vira, sacode, vira. Pelo menos
5 vezes. Certo? Agora você tem aqui, ó, vou até pegar um rótulozinho que eu fiz. Você vai pegar um rótulo e vai colocar aqui que você tem um álcool 70%, certo? Bom, agora você tem um álcool 70%, que é o álcool ideal para fazer a desinfecção das superfícies e também das mãos. Daí daqui você pode passar para outros borrifadores que vocês deixam em vários lugares da casa, ou os pais, né, os familiares deixam no carro e tudo mais. Então daí você pode explicar por que o álcool mais concentrado não deve ser utilizado, nem o menos concentrado. Esse daqui então se aproxima do ideal. Obviamente que a gente está fazendo aqui uma aproximação, como vocês viram, não são volumes extremamente exatos, mas é para ajudar a gente nesse dia a dia que a gente tá vivenciando agora, certo? Então tá, galeras, eu fico muito feliz aí de entrar em contato com vocês pelo menos um pouquinho e fazer o nosso alquinho 70, e na próxima semana eu trago mais dicas então de coisas que a gente pode fazer em casa e pensar nisso quimicamente falando. Beijo, lave bem as mãos.